agora 17 horas e 34 minutos. Hoje é o Dia do Professor, comemorado em todo o Brasil. Uma data muito especial para aqueles que contribuem tanto para a formação de jovens, para a formação do futuro do nosso país. E agora nós vamos abrir um espaço para uma entrevista com um mestre, um professor, um lutador, um desses bravos professores que trabalham bastante. O professor Tiago Gomes, ele é doutor em Ciências Sociais pela Sinos, Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, de Campo São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Ele é especialista pela Fundação Getúlio Vargas e está com a gente. Está com a gente já o professor Tiago? Já está na linha? Então vamos lá. Professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui na Guardiã da Notícia, às 17 horas e 34 minutos. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Muito obrigado pela sua participação e parabéns, né? Afinal, hoje também é o seu dia e a gente se orgulha muito de saber que o senhor é jovem e pessoas jovens se interessem aí em ensinar, que é uma tarefa muito difícil. O senhor é especialista em algumas áreas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas habilidades e principalmente sobre como o senhor leciona. O senhor trabalha aqui em São Paulo, eu vejo que o senhor também tem aí do campus do Rio Grande do Sul. De onde o senhor está falando exatamente agora? Hoje eu estou falando aqui de Brasília, no Distrito Federal. Que bom. Eu atuo na gestão da escola. Perfeito. E que é muito difícil também, porque a gente sabe que hoje a educação ela requer de muitas habilidades, tanto para lidar com os pais, com os alunos, com os professores e principalmente com a administração escolar, que muitas escolas dependem aí de um administrador para fazer com que a coisa funcione. Eu estou errado, professor? É exatamente isso. E o papel da gestão escolar é fazer essa mediação, né, entre professor, aluno e família também. Então, uma gestão escolar eficaz, ela consegue eliminar uma série de barreiras, né? E torna esse processo de ensino e aprendizagem algo mais significativo e até participativo do ponto de vista da família, né? Porque é muito importante a presença da família na escola. Professor Tiago, a gente sabe dessa relação da família, que às vezes é até conturbada com professores e até os gestores, principalmente quando se trata da inclusão de alunos especiais numa sala de aula com outros alunos que não estão no mesmo equilíbrio. Ainda que contem com professores auxiliares, a gente sabe que é um trabalho muito difícil. E eu também sei que essa relação dos pais com os professores também é bem complicada. Existe um número muito grande desse tipo de ocorrência, professor? Essa é uma informação muito interessante que você está nos trazendo e de fato, o que se observa, né, para quem está ali na vivência, é de fato algumas dificuldades que as famílias possuem, no trato com esse profissional da educação. O professor, ele está ali como mediador, né, do conteúdo com os estudantes, e hoje eu enxergo que a liderança, organizacional, ela ela é um indicador que vai, facilitar essa relação com as família, com o aluno e com o professor. Conflitos sempre, existirão, né, mas uma escola quando ela está aberta ao diálogo e ela está disposta a ouvir a todos os envolvidos, ela consegue fazer uma gestão mais eficaz. Hoje, professor Tiago, a gente sabe que muitas escolas precisam fazer uma certa que administração, quase que como seria uma empresa, né? Os gestores, os diretores, os assistentes, eles têm que administrar muito bem a verba, o material que é enviado, a manutenção do prédio. É, as escolas possuem profissionais preparados hoje para esse tipo de administração ou cada escola tenta formar o seu parceiro, o seu profissional ali dentro?
Eu costumo dizer que a escola, ela funciona como se fosse um pássaro com duas asas. A gente não pode desprezar a estrutura administrativa da escola, que envolve as secretarias, é a parte das coordenações pedagógicas, os assistentes, de corredores, eh, a direção administrativa, que muitas escolas hoje elas já possuem essa função, e tem a diretoria pedagógica também. Então, as duas áreas elas precisam estar hiperconectadas para que o trabalho seja desenvolvido com muito êxito. Então, de fato, uma escola que possui esse profissional com olhar também administrativo, ele vai saber sim direcionar melhor os seus recursos, porque ele tem um background diferente de um profissional da educação, diria um pedagogo, né? Então, eu vejo como de grande importância, é um grande benefício para as escolas que possuem esse profissional. Toda escola ela tem um projeto para ser perene, né? As pessoas podem passar, mas aquele projeto ele irá continuar. Então, nós precisamos de bons executivos, bons diretores à frente desse processo para que haja perenidade, né? A gente sabe que administrar pessoas não é fácil. Então você tem o problema do professor, você tem o problema do diretor. Agora, eu faço ideia o quão grande deve ser o problema em administrar alunos, jovens, né? Os rebeldes. E eu quero falar de tecnologia. Como que está sendo, ao seu ver, num plano geral, essa questão do tratamento dos celulares nas escolas, nas salas de aula? A gente ainda tem muita ocorrência, porque o aluno é rebelde, ele pode esconder o celular, pode fazer aquela bagunça. Eu sei que a implantação não foi fácil, eu não sei qual é a aceitação hoje nas escolas. Se eu tiver esse dado, seria bem interessante colocar aqui para o nosso público da Guardiã, mas é um outro assunto bem delicado que foi tratado há pouco tempo, né, Tiago? É isso mesmo. Saiu uma pesquisa nova da OCDE e fala que o professor no Brasil, é um dado alarmante, ele gasta cerca de 21% do tempo da sua aula para trabalhar as questões disciplinares. Então, o nosso aluno, ele tem dado sinais de que a nossa sala de aula, ela precisa de elementos diferentes, né? E a tecnologia, ela é uma grande aliada nesse processo. O professor, ele precisa, sim, é o nosso papel nos atualizarmos com o uso dessas novas ferramentas para tornar essa aula mais significativa para esse aluno. Hoje, com a inteligência artificial, nós temos diversas possibilidades para transferir, né, aquela ferramenta para os alunados, e o que cabe hoje para as instituições é fazer uma formação continuada com esse professor. A gente tem as jornadas acadêmicas, nós temos os acompanhamentos semanais que as coordenações fazem com todo o time, e esse processo ele deve ser contínuo, né? Então o professor está dentro da sala de aula, mas ele precisa se sentir também acolhido por uma outra estrutura administrativa e pedagógica que vai estar pensando sobre esse processo e o que pode facilitar a vida dele. Não basta simplesmente a gente transferir a responsabilidade para o professor e dizer que os professores não estão fazendo um bom trabalho, né? Porque esse tripé ele precisa estar muito alinhado. Você citou uma questão bem interessante, que é o uso da tecnologia. Nos últimos 10, 15, 20 anos, isso evoluiu muito rapidamente. Eu acho que nunca se houve tantas descobertas e tanta evolução tecnológica como nesses últimos 20 anos. Dentre elas, a última foi a inteligência artificial, que chegou, e ela chegou de uma forma extremamente marcante e contagiante. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, porque eu acho que ela chegou tão rapidamente, ela foi tão envolvente, eu nem sei se há um planejamento já pedagógico em relação ao uso da inteligência artificial em sala de aula, ou mesmo no currículo escolar,
porque é algo que chegou. O telefone celular, por exemplo, quando ele chegou, tirou da gente a capacidade de decorar os telefones das pessoas. A gente não sabe mais número de ninguém. Vai lá na agendinha e bate o automático. A calculadora, quando chegou também, tirou a capacidade de fazer conta de cabeça e no papel. Enfim, essas tecnologias vêm substituindo o uso da inteligência. A gente está ficando muito acomodado com essas praticidades e tudo mais. E a inteligência artificial, ela faz praticamente tudo se for bem alimentada. E que às vezes até é um perigo. A gente está tendo muitos golpes feitos aí por uso da inteligência artificial. Mas na sua concepção, como que a educação deve ver esse assunto que chegou tão forte, tão contagiante, tão pouco tempo e que só se fala nisso agora, inteligência artificial? Nós não podemos criar na visão da tecnologia algo ruim, né? A tecnologia, ela é uma realidade, a inteligência artificial é uma realidade. Muitas escolas têm trabalhado a questão da robotização com os alunos e é algo que traz um repertório diferenciado para esse estudante. Nós acreditamos que as ferramentas digitais, elas precisam sim ser integradas ao uso na sala de aula, de maneira mediada, sobre a supervisão de um profissional da educação. Hoje nós já temos algumas ferramentas que possibilitam que o aluno ele tenha acesso e não vai tornar o aluno alguém que não detém um conhecimento. Na realidade, a tecnologia, com as ferramentas que hoje estão postas, elas eliminam barreiras. E esse aluno ele consegue ainda ser muito crítico, mas com habilidades e competências desse novo tempo, né? A gente não pode desprezar que as profissões que nós acreditávamos no passado, que os alunos precisariam de habilidades e competências para desenvolvê-las, que elas serão as profissões do futuro. Hoje eu compartilhava com um colega, o meu filho ele vai fazer 4 anos e ele é apaixonado por cavalos. Apaixonado por cavalos. Se a profissão do meu filho no futuro estiver vinculada a essa área que ele já está se interessando aos 4 anos de idade, o que eu preciso fazer e quais ferramentas eu preciso utilizar para que esse meu filho alcance esse resultado? Então, hoje a gente trabalha muito esse conceito da aprendizagem significativa. A aprendizagem ela precisa fazer sentido para o universo do aluno. E por isso que é importante a gente trazer o aluno para o centro desse debate. Eu não estou dizendo que eu vou... na nossa escola, nós agora iniciaremos um projeto com robôs. E no primeiro momento estranhou, todo mundo pensou, poxa, vai substituir os professores por robôs, e gerou um movimento gigantesco em torno disso. Mas, na realidade, o que nós estamos promovendo é para que os alunos tenham acesso já a essa ferramenta nesse tempo. Porque quem pode me garantir que no futuro eles não terão que interagir com esse tipo de ferramenta? Será o que os robôs farão daqui para frente? E esse aluno ele vai ter contato quando? Quando ele estiver na fase adulta, no ensino superior? Nós acreditamos que essa aprendizagem ela já pode começar de agora, né? Então, a gente pode ampliar esse repertório desse aluno para que ele consiga enxergar as coisas de uma outra maneira. A gente foi muito acostumado com aquela ideia da educação regionalista. E hoje esse formato não se aplica mais, né? O nosso aluno, ele vive em um mundo globalizado. Ao tempo que ele está pensando em fazer alguma coisa agora, isso pode estar obsoleto a daqui 2 meses, né? Com a tecnologia, eu estava vendo um estudo esses dias e o autor ele trouxe alguns dados e ele falava que agora as invenções que demoravam 20 anos para acontecer, agora em 2 anos essas inovações acontecem. Ou seja, a cada 2 anos tem um novo ChatGPT.
eu estou dizendo na complexidade de um projeto como foi esse projeto de inteligência artificial. Então, tem muita coisa nova que está acontecendo e a gente precisa deixar esse aluno participar, né, desse ambiente. Não adianta a gente fingir que eles não têm acesso e que eles não estão fazendo uso dessa ferramenta. Nós temos que mediar isso, né? Tá certo. Então é isso. Olha, foi fantástica essa sua colocação final, porque ela realmente esclareceu muito e foi bem aquilo que nós falamos. Nesses últimos anos, a tecnologia cresceu assim, quase que todo, muito mais do que tudo que se conheceu aí durante todos os outros anos. O professor e gestor Tiago Gomes falou direto de Brasília, foi o nosso entrevistado. Parabéns, Tiago, pelo seu dia, pelo seu trabalho e por tudo que você tem feito aí pela educação. Você parece ser um cara de muito futuro, muito jovem, tem muita coisa pela frente ainda e obrigado por trabalhar pela educação do nosso país. Obrigado, Tiago, e parabéns, viu? Muito obrigado, obrigado.